Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, nós vamos fazer um link lá com a Índia, onde está o nosso satélite, o satélite brasileiro Amazônia 1, que está prestes a ser lançado. Eu falo agora com o gerente do projeto, o Adenilson Silva, que acompanha o satélite desde a sua concepção, nós já mostramos aqui, e que vai falar com a gente. Bom dia, Adenilson, bom dia aqui no Brasil, não sei que horas são aí na Índia, como é que estão as coisas, como é que está o processo de preparação para o lançamento? Bom dia, na verdade aqui já é tarde, né? Nós estamos, agora são exatamente 4h05 da tarde. A gente tem uma diferença de 8 horas e meia de fuso, né? E, bom, eu diria o seguinte, o nosso preparativo, né? O Amazônia chegou aqui na Índia depois de uma viagem que durou praticamente 40 horas, né? Bastante cansativo. E, felizmente, passamos por todas as etapas que a gente planejou, ainda inclusive no Brasil, né? A gente sabia todos os passos que a gente tinha que fazer e já avançamos bastante na integração, né? Porque o satélite ele viajou em 2 grandes módulos, né? O módulo de serviço e o módulo de carga útil. Ele foi integrado aqui logo nos primeiros dias, né? A gente fez uma verificação de saúde, só que para a gente fazer isso, a gente teve que montar todos aqueles equipamentos de teste, né? Nós tivemos em torno de 20 toneladas de equipamentos que vieram para cá. Então, foram montados aqueles setups de teste, né? O aparato de teste. E praticamente já terminamos todos os testes elétricos, né? A gente já está na fase final, que a gente tem, né, durante a campanha de lançamento, assim, 2 ramos. De um lado, o satélite vai fazendo o preparativo dele, e do outro lado, o veículo lançador. E em algum momento, eles se juntam para o lançamento. A gente já está praticamente terminando, né, o que nós chamamos de standalone operation, né, que é a operação isolada do satélite, e até o momento nós estamos tudo dentro do previsto e rumo para o lançamento. Quantas pessoas, Adenilson, além de você, integram essa equipe brasileira que está aí na Índia acompanhando os preparativos? Em média, a gente tem, eu diria, né, por tipo de atividade, até a complexidade do que a gente está fazendo, as pessoas que aqui vieram não são as mesmas, né? Praticamente a cada 30 dias, mais ou menos, a gente já está indo para 30 dias que nós estamos aqui, há uma troca de pessoal, porque depende especificamente das atividades que estão sendo feitas. Então, em média, a gente tem em torno de 15 a 20 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então, eu diria que a média é em torno de 20 pessoas. Elas vão se revezando, vão saindo daqui do Brasil, trabalha, terminou, volta e assim por diante, pelo que você está me dizendo. Exato. Então, a gente teve, só para ilustrar um pouco, né? A gente teve, no período inicial, uma equipe bastante grande de engenheiros elétricos, né? Porque a gente tinha que estar preparado aqui no início para toda essa montagem. Esse pessoal todo, 9 pessoas, já retornaram para o Brasil.
e anteontem, né, no sábado, chegaram mais 9 aqui, já com outro foco, já focando na parte de preparação da parte térmica, para enchimento do satélite, e mais para o final do mês, começo de fevereiro, uma parte desse grupo retorna, outra parte vem, então vai havendo um certo revezamento aí, dependendo da fase que a gente está. Aqui no Brasil, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês pelas notícias que o site do INPE disponibiliza, e, segundo o site, o satélite desceu num lugar aí para ser preparado, mas depois ele vai para outro. Explica para a gente como é que vai funcionar, como é que está funcionando essa logística aí, Adenilson. Isso é bastante, né? Não é no caso somente do Amazônia, não, mas eu já participei de outras campanhas de lançamento e é mais ou menos dessa forma que funciona. Assim que você chega na base de lançamento, no sítio de lançamento, você tem uma parte inicial de verificação do satélite, realização de testes, verificação de saúde. É praticamente, como é que se diz, é uma operação isolada do satélite. Aí, depois dessa, uma vez concluído de que o satélite está, né, tudo ok, não há problema nenhum, ele move para um outro prédio, normalmente são prédios isolados, para você fazer a parte de enchimento dos tanques com hidrazina e também fazer a parte de montagem com o lançador. Aí pode ser terceiro ou quarto estágio, depende do lançador. Então, a gente está praticamente terminando essa primeira fase e daqui uns dias, umas 2 semanas mais ou menos, um pouco mais que isso, a gente vai mover para um segundo prédio, né, que aqui na Índia eles têm nomes específicos, né, que é FP1B, é onde a gente faz a parte elétrica, FP2B é onde faz o enchimento dos tanques e a acoplagem com o quarto estágio, e tem o SP3, que já é o PED, que é o local de lançamento. Então, a gente vai movendo de acordo com o tempo. Então, a gente vai, daqui mais ou menos umas 2 semanas, mover para o SP2B, que é onde vai ser carregados os tanques e feito a interface com o lançador. E depois, mais para o final, para o launchpad, para o local de lançamento. Mas tudo isso está acontecendo nessa cidade, eu não sei nem se eu sei pronunciar o nome, Sriharikota, é isso mesmo? Sriharikota. Sriharikota. Na verdade, é menos do que isso. Não é uma cidade, né? É uma questão que muito preocupava a gente e felizmente nós estamos tendo, né, bastante sucesso aí da forma como está sendo conduzido e organizado, tanto pelo Brasil quanto pela Índia, essa questão da pandemia de Covid, né? Então, nós estamos interno a uma base militar. Tudo isso está dentro dessa ilha, tá? Então, ninguém é autorizado a sair fora da base de lançamento e todos aqueles que chegam têm que passar por uma quarentena de 5 dias e somente são liberados para circular e ter contato com outras pessoas depois de um teste de Covid negativo. Então, os colegas que chegaram aí no sábado, eles estão lá dentro do quarto, cumprindo a quarentena, né? E somente deverão ser liberados, e esperamos que assim ocorra, né? Porque, como eu disse, já passamos 25 pessoas aqui, todos negativos, tanto na saída, e aqueles que, na chegada, e aqueles que saíram também, todos negativos, porque é feito um teste na entrada e um teste na saída. Tá? Então, todos esses eventos que eu acabei de comentar é dentro da base de lançamento. É como se fosse uma bolha com relação à Covid. Muito bem. E como é que está sendo essa integração aí com os indianos? Eu sei que vocês no INPE já têm uma certa vivência, tem bastante indiano há muito tempo trabalhando no INPE, mas como é que está sendo trabalhar aí na Índia? Então, é verdade realmente que o INPE já tem
uma convivência há muito tempo com os indianos, né? Mas, curiosamente, é mais na parte de ciência espacial, na parte de pesquisa. Nós, da engenharia, né, que também o LIT, nós não tínhamos um contato assim, tão próximo com os indianos, mas está sendo assim, um relacionamento extremamente cordial, profissional, tá? Sem nenhum problema. Tá? Tudo o que é preciso, eles estão nos fornecendo, nos dando um suporte. Eu diria que eles estão fazendo, na minha visão, muito além do que a questão contratual previa. Você falou, Adenilson, que lançador e o satélite, eles vão se preparando até que eles vão se unir para poder finalmente acontecer o lançamento com o satélite. Vocês, de alguma maneira, interagem com a equipe que está preparando o foguete, o PSLV indiano? Não, a gente só vai... nós sabemos, né, inclusive, na véspera do pessoal que retornou no começo da semana passada, praticamente uma semana atrás, eles permitiram que o pessoal chegasse e desse uma olhada assim, meio de longe lá no veículo lançador. A gente sabe que o primeiro estágio já está lá no pad sendo montado, né? E o segundo estágio está numa outra, num outro prédio, né? Num outro laboratório sendo montado. Mas enquanto não há essa junção, cada equipe trabalhando no seu ramo independentemente. Daqui mais ou menos umas 2 semanas, em torno disso, aí a gente vai ter uma interação mais com o pessoal lá do quarto estágio, porque no Launchpad eles trabalham 24 horas por dia no lançador, ou seja, o lançador está num nível de atividade altíssimo também, para que ele fique pronto na data prevista. Agora, a gente filmou aqui, antes do satélite ser enviado à Índia, a gente filmou o satélite montadinho aqui no LIT, inclusive você nos deu uma entrevista aquele dia, estamos colocando na tela aí as imagens, e aí você explicou que o satélite foi transportado em 2 grandes módulos, pedaços, vamos chamar assim, a carga útil e o módulo de serviço. Aí chegou na Índia, vocês integraram, juntaram isso de novo. Vocês vão refazer todos aqueles testes para ver se tudo está funcionando, se o painel solar abre e tudo mais? Na verdade, o que a gente faz, na verdade já foi feito, né? Como eu disse, praticamente a parte elétrica já foram Encerrada. feitos. O que nós fazemos, na verdade, não é... Porque tem propósitos diferentes, né? Naquela mais de um ano de teste que nós fizemos no modelo de voo, a gente verificava as funcionalidades e verificava se tudo estava saindo de acordo com o planejado. Após essa reintegração, o que a gente verifica é como se fosse uma espécie de assinatura. Se aquilo que foi feito no Brasil não houve alteração em relação ao que está sendo feito aqui. Então, sendo bastante simplista aqui, o que nós fizemos foi verificar a assinatura de quando nós deixamos no Brasil, se ela se repetiu aqui. Tá? Então, verificamos o satélite como um todo, não resta dúvida disso, né? Mas não com um propósito diferente agora. Porque, como eu disse, nós levamos mais de um ano fazendo testes elétricos. Então, a campanha de lançamento para os testes que a gente chama de standalone, ela foi dimensionada em 30 dias, né? O satélite chegou aqui na base no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e daqui 2 semanas, se a gente fizer uma conta, mais ou menos disso, a gente está em torno de 30 dias, que é quando se encerra a parte de operações isoladas, e aí começa a operação conjunta com o lançador. Então, sendo mais objetivo, nós fizemos todos os testes para verificar se tudo aquilo que foi feito no Brasil não houve degradação durante o transporte.
Nós tínhamos uma previsão inicial, a gente sabe que o lançamento nunca tem data, ele tem uma janela, mas havia uma previsão inicial do dia 22 de fevereiro. Isso foi alterado agora para o dia 28, Adenilson? Sim, correto. Né, foi bem observado por você que data de lançamento é aquilo que se busca, mas, na verdade, o que se define é uma janela. E desde o início nós trabalhamos com o dia 22, porque nós tínhamos um controle bastante, entre aspas, preciso das atividades que nós faríamos no Amazônia 1. E o lançador, ele chegou aqui na base há 2 semanas atrás. Então, eles começaram a fazer a montagem lá do primeiro estágio, e, enquanto isso, o segundo, o terceiro e o quarto estágio estavam também em teste e integração isoladas, né? E depois que eles montaram, né, o pessoal do PSLV montou o primeiro estágio lá na torre de lançamento, eles verificaram que existia um risco grande assim para cumprir o 22, tá? Então, a gente conversou bastante aqui e eles disseram que seria mais seguro se a gente, se o lançamento fosse adiado para o dia 28, para que eles pudessem trabalhar e garantir com 99,9% aí de probabilidade que o lançamento ocorra. Tá? Então, sim, houve esse adiamento aí de 1 semana, praticamente, mas para acomodar as necessidades de testes e verificações do lançador e especificamente do terceiro e quarto estágio. Essa é a informação que nos foi passada. Muito bem. Quando o brasileiro ouve falar de programa espacial, né, ele normalmente pensa na NASA, nos russos, né? Essa questão da China aí, mais propriamente a Índia forte no programa espacial, é algo um pouco recente para a gente. E tem uma imagem que já circulou na internet há alguns anos, mas que sempre é lembrada. Vou compartilhar aqui com você, Denilson. Não sei se você está conseguindo ver aí o satélite no carro de boi, tá vendo ele aí, não? Sim, sim. É por aí, o programa espacial indiano tem dessas, não? Esse é um negócio bastante interessante, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma visita no final de semana, aí, no domingo, é uma espécie de um museu deles, tá? É um centro aqui dentro da base, onde essa foto que você, essa imagem que você acabou de projetar, inclusive é mostrada por eles, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: obviamente que hoje não tem nada disso, tá? Inclusive, a gente vai ver no lançamento da Amazônia, ele não deve nada, pelo menos do ponto de vista de tecnologia, assim, na minha opinião, para outros lançadores. A gente tem, inclusive, transmissão em real time de todas as fases do lançamento, inclusive até da separação do satélite, tá? E o PSLV, né, que é o lançador que a gente vai usar, ele está entre um dos lançadores mais confiáveis do mundo hoje na atualidade, né? Ele tem a nossa missão, ela é a 51, eles chamam de C51, né? Eles tiveram 51 lançamentos, e desses 51 lançamentos, somente o segundo é que teve uma falha, e eles estão, então, com 50 lançamentos, todos com sucesso, tá? Então, eu diria que se tem uma coisa que dá para falar do que eu consegui ver, né, do programa espacial indiano aqui,
é que eles são extremamente pragmáticos. Tá? Quando eles planejam, não importa o meio, eles querem saber como que eles vão chegar. Então, e a gente sabe onde que eles estão chegando. Inclusive, se precisar de carro de boi, usa, não tem problema nenhum. Eles querem chegar no Extremamente. resultado e a gente também não tem nada contra isso, não. Foi apenas uma É, provocação justamente para você poder situar o é, nosso telespectador. exato. Né, eu tive uma experiência interessante aqui, logo depois que a gente chegou. Por isso que eu falei que eles são extremamente pragmáticos. Né? A gente estava numa reunião lá na torre de lançamento, justamente para verificar as interfaces, né, do umbilical, do lançador com o satélite, verificar aquelas conexões todas. E de repente, acabou a energia. Tá? E nós estávamos com um diagrama elétrico, o pessoal analisando, tanto os engenheiros brasileiros quanto os indianos. Acabou a energia, simplesmente o indiano sacou o celular, ligou a lanterna e continuou a reunião. Então, ou seja, é para fazer, vamos fazer, são bastante pragmáticos. Muito bem. Bom, então o satélite já está praticamente pronto, né? Vocês já integraram ele aí, já fizeram, já buscaram essas assinaturas que vocês deixaram aqui no Brasil, já encontraram tudo, vocês estão dentro da base de onde será lançado e agora é esperar a continuidade dos trabalhos. O que vem pela frente, já que vocês já integraram quase tudo, o que vocês continuam fazendo no satélite nesse momento? Então, aí tem que, né, a gente deixar bem claro. Quando eu disse que já está praticamente pronto, é a parte da gente integrar mecanicamente os dois módulos e fazer os testes elétricos, verificar essa assinatura. A gente está numa fase agora que nós estamos preparando para colocar aquela parte térmica, né, que é do GNLI, que é aquela dourada, aquela parte dourada que vem por fora, e também preparando para que seja feito a interface, a montagem do sistema de separação com o veículo lançador. Tá? Então, a gente está, então, fazendo uma transição da parte elétrica para a parte preparatória de interface com o lançador. Depois que for montado o sistema de separação, a gente vai para a fase de enchimento, e aí, depois disso, integra com o quarto estágio do lançador e move para a torre de lançamento. Essas são as grandes etapas que a gente tem pela frente agora. Muito bem, satélite Amazônia, que tem 6 quilômetros de fios dentro dele, 14 mil conexões elétricas e que vai ser lançado para ficar observando a Terra, o Brasil, a aproximadamente 850 quilômetros de altura, com 3 câmeras, as câmeras também desenvolvidas no Brasil, que vão imagiar lá aproximadamente 800 quilômetros de visada, uma faixa bastante interessante, com 64 metros de resolução. Adenilson, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Adenilson, existe algum risco desse satélite sofrer um novo adiamento, pelo que você está observando aí? Desse lançamento ser adiado novamente? Sim. Bom, primeiro, sim, ele vai ficar... a faixa imagiada é 830 quilômetros, mas a altura é 752 quilômetros de altura média. Tá? Ainda bem que você está aqui para ser mais preciso. Então, vamos lá. A altura é 752 quilômetros de altura. É a altura média, porque a órbita é um pouquinho elíptica, então tem pontos que você vai estar mais alto do que isso e tem pontos que você vai estar mais baixo. Se quiser ser mais preciso ainda, é em torno de 740 a 766 quilômetros de altura. Isso é a altura em torno da Terra. Ótimo. E a câmera é a câmera WFI, né, que foi usada no Figures, é uma câmera que tem 2 cabeças ópticas e realmente na órbita do Amazônia ela imageia 830 quilômetros com uma resolução também média de 64 metros.
Eu diria o seguinte, respondendo a tua pergunta. Olha, eu diria que a gente não consegue adivinhar futuro, né? É muito difícil. Mas da parte satélite a gente está bem tranquilo, estaríamos prontos no dia 22, e do contato que a gente teve com os indianos, né, as informações que a gente tem, ele me disse que tem 99,9% de segurança que o lançamento possa ocorrer no dia 28. Então, aquela história, ninguém pode garantir, mas eu diria que a probabilidade de lançamento no dia 28 é bastante alta. E como é que vai ser? Vai ter transmissão ao vivo desse lançamento aí da base? Eles vão permitir que vocês coloquem esse sinal para a gente? Sim, isso a gente já vem discutindo há bastante tempo com eles, né? Vai ter, sim, uma disponibilização de real-time, né? Inclusive até antes do lançamento. O que nós estamos agora discutindo é a forma como isso vai fazer, como isso vai ser feito, né? Como vamos fazer, e também o canal que isso vai ser disponibilizado. Tá? Mas eu diria, sim, teremos. Tá? Uma expectativa nossa. Só uma última brincadeira, uma última provocação, Edenilson. Eles são muito pragmáticos, mas no site da agência espacial deles tem lá a mensagem religiosa, inclusive, né? Mas vocês estão tendo que orar em algum momento aí no dia, não? Não. Bom, essa questão é bastante interessante, sabe? Essa parte cultural aí. Embora há pouco tempo aqui eu tive contato com algumas pessoas, né, que são, como eu disse, bastante cordiais, e a gente vê que essa questão religiosa é bastante forte também, tá? Mas, e não vejo problema nenhum nisso, acho que a gente também, cada um tem, né, tem as questões religiosas aí. Mas sendo estritamente técnico aqui, como eu disse, a gente está bastante confiante no que nós fizemos no Amazônia 1 e não há motivo nenhum para a gente ter alguma dúvida ou desconfiança com relação ao PSLV. Mas uma coisa que sempre tem que deixar bem claro, qualquer atividade no ramo espacial é uma atividade de risco. A gente trabalha com figuras de confiabilidade, né? Então, e para quem, né, estudou um pouquinho, conhece probabilidade, a gente nunca vai ter probabilidade 1, ou seja, a garantia do sucesso, mas a gente tem uma confiabilidade, uma confiança muito grande que agora, respondendo à brincadeira sua, não vamos precisar rezar, não. Tá certo, Adenilson. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de nos atender aí diretamente da Índia. A gente segue aqui torcendo, acompanhando qualquer novidade. Fica à vontade para entrar em contato com a gente noticiar por aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço também a oportunidade da gente estar mostrando aí o nosso trabalho. Na verdade, é um trabalho, né, de todos no Brasil. A gente tem como eu sempre já disse várias vezes, um projeto dessa complexidade, desse porte, não é feito por uma pessoa ou por uma instituição. Todos, né, ajudaram bastante, né, inclusive a imprensa que nos dá a oportunidade, vocês aí que sempre nos apoiaram. Então, estamos aí, mais para frente, se necessário e for interessante, a gente está aí disponível. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais informações sobre o satélite Amazônia 1. É um instante só, não sai daí. Programa Brasil Consciência de volta para este segundo bloco com mais informações sobre o lançamento do satélite Amazônia 1, o primeiro satélite de sensoriamento remoto desenvolvido completamente
pelo Brasil. A missão Amazônia irá fornecer imagens de sensoriamento remoto, ou seja, feitas de fora da Terra, para monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, e também a diversificada agricultura em todo o território brasileiro. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele possui uma câmera com 3 bandas de frequência no espectro visível e uma outra próxima do infravermelho, capazes de observar uma faixa de aproximadamente 850 quilômetros com até 60 metros de resolução. Para se ter uma ideia, a faixa coberta pelo satélite Amazônia é quase 2 vezes a distância entre Rio e São Paulo. Os satélites da família Amazônia serão formados por 2 módulos independentes. Um módulo de serviço, conhecido como plataforma multimissão, e um módulo de carga útil, que abriga as câmeras imageadoras e equipamentos de gravação e transmissão de dados de imagem. A figura que nós estamos mostrando nesse momento ilustra o satélite Amazônia 1 com seus 2 módulos acoplados. A plataforma multimissão é esta parte que fica abaixo e o módulo de carga útil é esta outra parte superior do satélite. Nesta outra ilustração, podemos ver o satélite da forma como ele permanecerá no espaço, com os 2 painéis solares abertos produzindo energia. O lançamento do satélite Amazônia será feito pela empresa Spaceflight, que venceu licitação aberta pelo INPE. Conheça um pouco mais da companhia e de como vai funcionar o lançamento. Fundada em 1999, a empresa se apresenta como líder mundial no oferecimento de serviços de compartilhamento de viagens de lançamento e no gerenciamento de missões. Ela é uma espécie de agência de viagens espacial que contrata serviços de outras companhias para lançar satélites e outros experimentos ao espaço. Muitas vezes, a empresa pega carona, por assim dizer, em outras missões, lançando equipamentos menores em espaços compartilhados dentro do lançador, como nas missões da SpaceX, fato que foi até tuitado pelo chefão da companhia, Elon Musk. Não há uma estatística oficial para apontar se a Spaceflight é de fato a agência de viagens favorita para o mercado espacial, mas segundo a página da empresa na internet, ela já participou do lançamento de mais de 300 satélites. O Amazônia 1, porém, será o maior já lançado pela companhia, diz o release oficial publicado pela empresa após a assinatura do contrato entre a vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Spaceflight, Melissa Well, e o diretor do INPE, Ricardo Galvão. Desta forma, o satélite brasileiro será considerado a célula primária da missão, mas estará acompanhado de equipamentos menores a bordo do foguete indiano PSLV, ou Polar Satellite Launch Vehicle. O veículo de lançamento é considerado de 3ª geração na Índia e foi o primeiro do país a ser equipado com fases de combustível líquido. Seu primeiro lançamento bem-sucedido aconteceu em outubro de 94 e desde então o foguete já colocou em órbita 48 satélites indianos e 209 satélites para clientes do exterior. Além disso, o veículo também foi usado nas espaçonaves Chandrayaan-1 em 2008 e Mars Orbiter Spacecraft em 2013, que mais tarde viajou para a Lua e para Marte, respectivamente. O PSLV é capaz até de colocar múltiplos satélites em órbitas diferentes, como aconteceu em 2008, quando o foguete lançou 10 satélites de órbitas diferentes ao mesmo tempo. O veículo é versátil e também foi usado para lançar satélites em órbitas geossíncronas e geoestacionárias, como os satélites da constelação IRNSS, a versão indiana do GPS. E por falar em satélite brasileiro, neste mês de fevereiro, completa-se 28 anos do lançamento do primeiro satélite construído no Brasil pelo INPE.
o SCD-1, satélite de coleta de dados, que continua funcionando até hoje. O SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e inicialmente fazia parte da Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Ela teve início mais ou menos em 75, em 75, que foi realizado um primeiro seminário de atividades espaciais no Rio de Janeiro, num lugar lá em cima lá da Floresta da Tijuca, lá os militares organizaram, mas tinha gente do INPE. E foi aqui que começou-se a discutir a criação de uma missão espacial brasileira, né? Esse foi o primeiro seminário. Depois ocorreu um segundo seminário, anos depois, já em 1979, 78, 79, já no INPE, né? Aqui então já se decidiu por uma missão espacial completa brasileira. Aqui nessa mesa tem representantes da aeronáutica, do INPE, possivelmente do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, né? Até mostrei aqui o Brigadeiro Piva, que eu acredito que na época era o diretor do CTA. Com o atraso no desenvolvimento do veículo lançador de satélite por parte dos militares, o governo brasileiro decidiu lançar o SCD-1 por meio de um foguete contratado. A decisão, porém, não foi fácil e causou desgastes para a equipe. No final teve aquele dizer que não estava pronto, que a gente estava forçando lançar, e aí botaram ele em quarentena. Aquele foi político, foi polêmico, mas a gente perdeu, né? Foi quando se mudou a direção do INPE. O satélite, na verdade, ele estava pronto em 88. Em 88, em 89 a gente já poderia ter lançado. Mas como ele estava atrelado ao programa do foguete, né, do VLS, então ficou esperando. Qual era o problema? O problema é que a MEC-B, como concebida, previa desenvolvimento paralelo, conjunto de satélite e foguete. E a gente, com aquela retomada, terminamos o satélite. E agora? Vai ficar esperando? E aí começou a forçar a lançar. E aí, no final, a gente perdeu essa briga aí, e o satélite foi para uma quarentena lá no INPE, ficou um tempo lá, dizendo que estava testando, mas depois pegaram e lançaram fora. Então, quer dizer... Então, houve esse desconforto aí, acredito que mais entre o INPE e o lado militar do programa, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Relações Exteriores, na época, acharam que, de fato, era bom mesmo lançar com um foguete estrangeiro, e foi feita uma licitação, ganhou um foguete Pegasus, né, que é um foguete americano. O lançamento deveria ter acontecido ao final de 1992, mas um contratempo pouco usual acabou atrapalhando a missão. O foguete estava com alguns problemas, o lançamento anterior tinha falhado e os engenheiros da empresa eles estavam querendo fazer de tudo para que esse lançamento não falhasse, né? Senão seria um grande fracasso para a empresa. Mas estava muito próximo das festividades de Natal e não sabíamos que a base de... que a estrutura necessária para o lançamento não estaria disponível devido às festas natalinas. Então, em vez de ser lançado em 92, foi lançado no começo de 93. Em 9 de fevereiro de 1993, o SCD-1 finalmente ganhou o espaço a bordo de um foguete norte-americano Pegasus. O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. O SCD-1, que está operando há 26 anos, ainda é usado para coletar e retransmitir dados como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar. Até hoje é usado, né? Pela ANA, né? Agência de Águas, eles usam. Não podia estar usando muito mais, porque também não tem manutenção. A agência acho que usa 600, 700 plataformas, hoje depende ainda do SCD, de coleta de dados no solo, tu vê a aplicação. O SCD-1, que é o mais antigo, que foi em 93, a bateria não está funcionando mais.
Então, ele só consegue coletar dados quando ele realmente está passando sobre o Brasil e está sendo iluminado. Porque os painéis solares coletam a energia solar e aí ele consegue coletar os dados das plataformas e enviar para nós. Mas ele não consegue fazer isso mais quando ele não está iluminado. Iluminado significa ter a presença do Sol irradiando sobre ele. Ao SCD2 nós conseguimos coletar os dados, né, mesmo independente se está ou não iluminado. Voando a uma velocidade de 27 mil km por hora, o SCD-1 leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para concluir uma volta na Terra, caminho que o satélite já percorreu mais de 137 mil vezes. O SCD ele começou um pouco antes, né? Em 1979, o Brasil, né, decidiu fazer um programa com a França. E eles deram o nome de MEB, que era Mission Espacial Brasileira, só, sem o C. E aí o INPE mandou em 79, nós fomos em 12 para a França, 12 pessoas. E lá que foi concebida então a missão. Eram 2 satélites de coleta de dados baseado numa experiência francesa de coleta de dados que eles tinham, e 2 que seriam de observação da Terra. Então, quando nós voltamos, houve um desentendimento, uma não concordância de parte do Brasil, principalmente do pessoal do CTA, que queriam um lançador sólido, e os franceses dispuseram a passar para o Brasil um lançador líquido. Naquela época, 79, o SCD foi um dos primeiros satélites de pequeno porte. Quando a tendência era sempre grandes satélites, o SCD foi meio único, porque, claro que no passado teve satélite de pequeno porte, mas usava outra tecnologia, muito mais antiga. E nós reintroduzimos esse pequeno, para você ver como ele foi, de fato, era inovador, que teve o primeiro congresso de pequenos satélites, primeiro congresso na Europa de pequenos satélites. Nós fomos convidados para ir lá apresentar a experiência do SCD. Fui o Santana, foi cada um, e apresentamos. E era novidade na época. Só que, infelizmente, depois as novas direções do INPE abandonaram o SCD, deixaram de lado. Tinha uma grande celema no INPE, discussão, tinha um cunho dos 2 lados, até meio político. Tinha uma turma que defendia a estabilização para o gradiente de gravidade. O satélite tinha que entrar e tinha que soltar um mastro, então tinha uma peça móvel. E esse mastro tinha que medir uns 40, 50 metros para baixo, sabe? Para ele estabilizar como um pêndulo. E a outra, que era mais fácil, era por spin, fazer ele girar e deixar lá. E nós, mais da engenharia, que a gente não queria errar, forçamos o spin. E o pessoal mais científico, né, que queria uma coisa mais desafiadora, foram muito contrários ao spin, à rotação, estabilização por rotação. Mas a gente acabou vencendo e colocamos por spin. A gente não ia não tivemos muita preocupação com custo, não era, porque é um satélite experimental e era o primeiro brasileiro. A gente sabia que se falhasse a gente estava ferrado, né? Quer dizer, então, por exemplo, componentes lá, nós pegamos componente para satélite top, né? Então não ia falhar. E tudo foi feito para muito mais margem de segurança do que hoje se faz, né? Muito mais. O sensor solar, ele ajuda a orientar o satélite, que ele mede a posição do Sol. E foi feito, isso é interessante, totalmente projetado no INPE, a parte de microeletrônica fabricada no laboratório de microeletrônica da USP, testado lá e depois se perdeu, está lá dentro. Podia ser um produto comercial. Infelizmente, o SCD não teve sequência. Não vou botar a culpa em ninguém, porque eu também fui um dos culpados de incentivar muito os CIBERs, entendeu? Quando a gente entrou com a China, o time é pequeno, você acaba priorizando um outro lado, né?
O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas volta já já com informações sobre a mobilização das entidades científicas brasileiras em defesa dos recursos para a ciência. Brasil Consciência de volta, terceiro bloco, e as principais entidades científicas brasileiras lançaram um manifesto contra o veto do presidente Jair Bolsonaro às leis aprovadas no ano passado que garantiam o repasse de recursos para a ciência. Pois bem, hoje é um grande dia para toda a comunidade científica e tecnológica do Brasil, o dia que nós estamos lançando a campanha pela derrubada dos vetos da Lei Complementar 177/21, que é a lei oriunda, né, ou seja, que teve como origem a votação tanto no Senado quanto na Câmara do PLP 135, que é a lei que reconfigura o funcionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi aprovado no ano passado no Senado e na Câmara, que vocês acompanharam com a gente, uma série de debates e toda essa luta pela aprovação. Entretanto, a lei sofreu dois vetos que desconfiguram, né, todo o funcionamento da lei, e nós estamos, então, iniciando uma grande mobilização para a derrubada dos vetos, né, que se chama veto 02/21, que são os vetos à Lei Complementar 177. Né? O Congresso Nacional tem uma série de vetos de leis já acumuladas, né? São quase 400 dispositivos a serem votados. O nosso dispositivo, que é a lei, o veto 02/21, passa a trancar a pauta do Congresso no dia 4 de março de 2021. Então, é o prazo que nós temos para recolher mais de 1 milhão de assinaturas e fazer essa grande mobilização junto ao Parlamento brasileiro pela derrubada dos vetos. O lançamento foi feito por meio de uma conferência virtual e teve a participação do presidente da Academia Brasileira de Ciências. Nós estamos diante de uma situação crítica para o país. De fato, são várias situações críticas. Estamos no meio de uma pandemia e nessa situação, a palavra ciência está aparecendo cada vez mais. Nós vemos como é que a ciência é importante para o país nessa pandemia. E vemos também as deficiências que o país tem nessa área, quando dependemos de outros países para insumos, para tecnologia, no sentido de curar os doentes, enfim, com uma indústria farmacêutica que se dedica em sua grande parte a genéricos, mas não faz inovação disruptiva. Isso é um reflexo de cortes sucessivos no orçamento. E o PL 135/2020, que agora virou a Lei Complementar 177, poderia ajudar muito a recuperação da ciência no país, a recuperação da inovação e a recuperação da economia, que depende da ciência e da inovação. No entanto, apesar do presidente da República ter, na manhã do dia 12 de janeiro, defendido a lei, o projeto de lei 135/2020, à noite ele vetou 2 itens fundamentais. Vetou o item que dizia que era proibido contingenciar os recursos para o FNDCT. Isso significa que, se essa lei vigorar, se os vetos não forem derrubados, o total de recursos para a pesquisa vai ser praticamente zero, com o contingenciamento que está sendo apontado. Então, é uma situação grave para o país, que ameaça o futuro do país e que coloca o Brasil numa situação internacional insustentável. Basta dizer que, embora o Brasil esteja entre as 10 maiores economias do mundo, ele está em 62º lugar no Índice Global de Inovação. Aqui na América Latina, nós estamos atrás do Chile, do México e da Costa Rica. Aliás, não por coincidência, foram os 3 primeiros países a iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19. Então, vocês veem que a inovação e o incentivo à ciência, o incentivo à inovação nas indústrias, está fortemente ligado ao bem-estar, à qualidade de vida da população brasileira. Nós precisamos, então, de recursos adequados para a ciência, para a inovação.
o Brasil tem apenas 880 pesquisadores por milhão de habitantes. A média dos países desenvolvidos é entre 3.500 e 4.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Israel tem quase 9.000 pesquisadores por milhão de habitantes. De fato, são 8.250 pesquisadores por milhão de habitantes. É uma disparidade muito grande, que reflete uma grande desigualdade entre países, e o Brasil, infelizmente, está lá atrás. Nós precisamos aumentar o protagonismo internacional do país, nós precisamos de mais recursos para a ciência e inovação, pelo bem da população brasileira. Então, esse é o movimento que nós estamos fazendo e esperamos que o Congresso derrube esse veto presidencial, garantindo esses recursos para a pesquisa. Se você comparar os recursos a serem liberados com a dívida pública do Brasil, nós estamos falando de recursos da ordem de 1/1000 da dívida pública. Então, essa história de que a liberação do FNDCT vai causar caos financeiro é balela, isso não é verdade, né? Isso está sendo difundido pelo Ministério da Economia e não é verdade. Os recursos que vão ser liberados vão ter um retorno que é da ordem de 10 vezes o valor do investimento. Isso que está acontecendo em outros países e o Brasil também precisa disso. O FNDCT é como se fosse o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a ciência. E precisamos dele e precisamos de recursos adequados para que o país possa sair dessa crise, recuperar sua economia, evitar a fuga de cérebros e ter uma inovação disruptiva que privilegie a sociedade brasileira. Essa é a nossa luta e contamos com todos vocês para participar dela, assinando o abaixo-assinado, que pede a derrubada do veto aos nossos parlamentares, que, aliás, aprovaram por ampla maioria esse projeto de lei que foi agora vetado. O Luiz fez as considerações mais gerais e eu vou me deter em 2 pontos fundamentais que eu acho importante a gente ter uma visão de o que nós devemos defender nesse momento. Em primeiro lugar, e o Luiz já avançou vários pontos, os principais argumentos que nós temos pela derrubada dos vetos. Primeiro, o absurdo completo de estrangular toda a ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Esses são essenciais para a ciência brasileira. Um segundo ponto é que não atende o interesse público, como o Luiz destacou, apesar disso ser colocado no veto do presidente da República. Não respeita as leis que destinam os recursos para a ciência e tecnologia e nem a Constituição Federal, no seu artigo 218, que diz que recurso para a ciência e tecnologia, pesquisa científica e tecnológica é prioritária. Um outro argumento é que o FNDCT tem sido crucial para o Brasil, para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil ao longo das últimas décadas. Existem inúmeros exemplos que demonstram isso. Um outro ponto fundamental é que a manifestação do Congresso Nacional foi muito expressiva. Nós vencemos no Senado de 71-1 e na Câmara de 385-18, com votos de todos os parlamentares. Então, é fundamental e a gente está fazendo um esforço, mandando carta para todos os parlamentares, para que eles reafirmem o voto que já deram pelo PLP 135. Por outro lado, a derrubada dos vetos tem o apoio de todos os setores de ciência, tecnologia e inovação, das sociedades científicas, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e de outros ministérios do governo que dependem desses recursos. E um último ponto, um ponto dramático que nós estamos vivendo, é que seria catastrófico diante da crise sanitária, econômica, social que nós estamos vivendo. Essa decisão é muito ruim para a ciência brasileira e para o país como um todo, para a economia brasileira também. E eu queria destacar os argumentos que nós queremos agora colocar, as ações que nós estamos fazendo nesse momento. Em primeiro lugar, é fundamental a gente se convencer que nós vamos derrubar os vetos. Se a comunidade científica e tecnológica tiver uma mobilização grande, nós vamos derrubar esses vetos, porque nós tivemos uma manifestação muito expressiva do Congresso Nacional e ela pode se repetir. Então, nós estamos fazendo cartas aos parlamentares, nós estamos fazendo cartas também aos candidatos à presidência da Câmara e do Senado, cobrando compromisso de que o projeto de lei seja colocado em votação, esses vetos sejam colocados em votação, e nós vamos nos lembrar daqueles que votarem contra o posicionamento da comunidade científica e tecnológica. Um outro aspecto que nós devemos também garantir é que logo que nós ganhemos essa derrubada dos vetos, e nós vamos ganhar, que os recursos estejam logo disponíveis e não sejam postergados, como costuma acontecer na área econômica. Portanto, é fundamental a participação de todos vocês nas mídias, nas redes sociais, fazendo os vídeos no Twitter, no Instagram,
Então, nos ajudem. O abaixo-assinado hoje já está com 5 mil assinaturas e nós começamos ontem à noite. Então, nós vamos atingir 1 milhão de assinaturas, como fizemos no caso do CNPq. Então, a ajuda de cada um de vocês é fundamental. Nós vamos criar também grupos-tarefa em cada estado. Em cada estado, nós teremos entidades, setores sociais, instituições de pesquisa articuladas para pressionar os deputados e os senadores de cada estado. Então, nós vamos derrubar esses vetos. Não tem outra possibilidade para a ciência brasileira. Então, nós contamos com todos vocês e muito obrigado. A representante do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia lembrou a importância da união de toda a sociedade na campanha. Sem dúvida alguma, o primeiro ponto é com a nossa comunidade. E essa articulação que está sendo feita tanto pela ABC quanto pela SBPC, de reforçar, não só através dos nossos pares e dos parlamentares, enfim, de toda a forma possível de divulgação para que consigamos esses 5 milhões, esse milhão de assinaturas aí, que eu concordo com você, e a gente vai conseguir, mas que um outro ponto importante é que esse é um movimento de ciência para a vida, e que a gente fale não só com os nossos pares, a gente fale com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente tem contato. Por quê? Porque, se for pensar, esse é um momento extremamente oportuno para que todo mundo entenda a importância da ciência na vida de cada um. Não só na economia, na inovação, na indústria, mas na vida efetiva. Se hoje a gente não tem respiradores, se hoje a gente não tem os insumos, não porque a gente não tem a capacidade de fazê-los, é porque a gente não teve condição, e a gente precisa mudar isso. E a gente precisa que a sociedade como um todo entre nessa campanha, porque isso não é uma campanha nem do Fórum, nem da SBPC, nem de nenhuma instituição apenas. É de todo o Brasil, de todo brasileiro, que começa a ter consciência da importância da ciência, da tecnologia, da academia, da pesquisa na sua vida, porque ela impacta, quer você tenha consciência ou não disso, ela impacta. E a dor nos ajuda a sentir com muito mais força toda essa verdade. Então, que a gente possa fazer essa campanha junto aos nossos pares e junto aos parlamentares, porque são eles que vão votar, e é muito importante que a gente esteja presente, reforçando a importância dessa assinatura, mas também com os nossos pares enquanto família, enquanto amigos, enquanto sociedade, porque é uma grande oportunidade para que o Brasil se mobilize mesmo em nome da ciência e da tecnologia pela vida, porque sem ela, com certeza, vai ficar muito mais difícil, como já está provado até agora, que assim tem sido. Então, que esse seja um momento de mudança. Essa pandemia veio também para que a gente tome consciência de muitas outras verdades que ainda não tinha chegado à tona, mas que esse seja o momento da gente demonstrar essa consciência a partir da nossa assinatura, da assinatura dos nossos pares e do convencimento da sociedade como um todo de que estamos trabalhando por todos e com todos, e que, portanto, é um movimento de ciência para a vida e todos precisam assinar essa petição. Então, agradeço a oportunidade, o Fórum dos Institutos de Pesquisa está junto e nessa toada de trabalharmos com os pares e com a sociedade em geral. O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que tem curiosidade de conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está para você na tela neste momento. Você que quiser ter acesso a todos os programas já produzidos, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está para você também na tela neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau!